A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar seguimento aí nossos estudos devocionais no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 4, do versículo 1 ao 9 e de 14 a 20, nós vamos ver sobre a parábola do semeador. E diz assim a palavra do Senhor. Voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se ali numerosa multidão, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, meus amados, Jesus aqui vai nos contar uma parábola, a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus e Jesus é o semeador por excelência. Ele vai falar que quem não entender esta parábola, provavelmente não entenderá as outras parábolas que virão a seguir. Essa parábola do semeador, ela para nós, ela precisa mais de aplicação do que de explicação. Mas ainda assim nós vamos falar aqui dos 4 tipos de solos que recebem a semente da palavra. Os 4 tipos de corações que recebem a palavra de Deus. Primeiro nós vamos falar dos corações endurecidos. Os corações endurecidos, eles ouvem a palavra, mas não têm entendimento espiritual para entendê-las. Esses ouvintes são pessoas indiferentes, pessoas insensíveis, pessoas que estão satisfeitas consigo mesmas, já estão ali consumidas no prazer deste mundo. A palavra não faz efeito neste coração. Pessoas que domingo após domingo vão aos cultos nas igrejas. Pessoas que ouvem esse vídeo, por exemplo, recebem a semente do Evangelho, a palavra de Deus, mas que estão no coração ali pisoteado, um coração duro. A semente não entra nessa terra. E Satanás, que foi representado aqui pelas aves, o inimigo, perseguidor do Evangelho, ele vem atrás e arranca essas sementes. Então essas pessoas passam semana após semana e vivem como se Deus não existisse, sem temor diante de Deus e sem uma vida santa diante do Senhor. Então essa evangelização, esse plantio da semente, ele é um campo de batalha espiritual. Segundo, são os corações superficiais. Os corações superficiais, eles até têm uma resposta imediata à palavra, mas caem no solo raso, os efeitos duram pouco, são recebidos até inicialmente com muita alegria, com satisfação e até com aparência de sinceros. Mas basta uma pequena oposição, uma pequena dúvida, uma pequena ameaça,
que logo esses abandonam a fé. O calor do sol aqui vai ilustrar essas distrações, essas perseguições. E esses se afastam porque não tiveram uma experiência verdadeira com a palavra de Deus. Esses são aqueles que até respondem aos apelos nas igrejas, levantam sua mão, vão à frente e falam que aceitaram a Jesus. Mas, meu querido, isso é muito das vezes feito no calor da emoção. São ouvintes emotivos, entusiastas, são aqueles fogo de palha que sentem uma alegria, mas ela é externa e ela é passageira. Ali não houve um novo nascimento, não houve uma regeneração, não houve ali uma transformação de vida. Foi o que Jesus falou para Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3. Então, de acordo com essa parábola, ali não há umidade, a raiz não consegue se fixar para crescer e dar frutos. Esses ouvintes, eles estão assim porque não entendem que ser um verdadeiro discípulo de Cristo requer amor, sacrifício, abnegação de coisas do mundo, e tudo primeiro é para Cristo. O terceiro coração, meu querido, são os corações ocupados, o coração que ouve a palavra, mas o foco desta pessoa que ouve essa palavra estão nas coisas do mundo. O espírito do mundo o invade e o sufoca a semente da palavra. Muitos outros interesses tomam o lugar de Deus e se tornam ídolos para essas pessoas. Esse coração ocupado, ele tenta agradar a Deus, mas ele está mais ainda agradando ao mundo. E não há como servir a dois senhores, não há como servir a Deus e ao mundo, a Deus e ao dinheiro. Nós vemos isso na parábola do jovem rico, Jesus falando para aquele jovem rico. Sabe quando aquela pessoa te diz que ela não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra de Deus? Cuidado, meu querido, isso é um alerta, é questão de prioridade. Então esses corações ocupados estão sufocados, a palavra de Deus nos diz aqui, pela concorrência da riqueza. O dinheiro é seu Deus. O coração ocupado é um coração infrutífero. A semente nasce, mas ela não encontra espaço ali para crescer, porque ela está sufocada pelos espinhos e ervas daninhas da vida, e assim não produzem frutos. E quarto, meu querido, e o melhor de todos, aí sim está um coração frutífero, um coração que ouve a palavra. Lucas diz que essa pessoa ouve com bom e reto coração. Essas pessoas apenas não ouvem, mas ouvem com o coração aberto, um coração disposto, com firme propósito de obedecer, ainda que seja difícil neste mundo de hoje. Elas buscam colocar essa mensagem, essa semente em prática, e por isso essa semente frutifica. Nesses dias agitados, são poucos que param para ouvir, para ler a palavra de Deus, e só os que ouvem e meditam nela podem conseguir colocá-la em prática. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados dia a dia, que depositam sua plena confiança em Cristo. É aqueles que amam ao Senhor de todo o seu coração, alma, força e entendimento, e estão dispostos a obedecer a palavra e obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E esse coração, meus amados, é um coração que dá frutos, porque essa semente nasce, ela enraiza, ela tem umidade, e elas vingam e crescem. Essa é a verdadeira marca de um cristão, de um crente no Senhor Jesus. Há ali uma constância na sua vida. Ele não vai se desviar por causa das perseguições do mundo e nem vai ficar fascinado pelos prazeres do mundo. Esses irmãos, eles sabem que a palavra de Deus é vida. Amém, meus amados? Então vamos fazer uma reflexão. Por que o Evangelho foi plantado na sua vida? Porque a semente do Evangelho foi plantada na minha vida, foi plantada na nossa vida. É para dar frutos, meu querido. É para dar frutos de preferência a 100 por 1. Por isso que esse canal no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, onde você estiver ouvindo, para isso que existem esses canais,
é para dar glórias a Deus, glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. E outra reflexão, meus amados, qual o solo do seu coração? Faça uma reflexão neste momento. Seu coração é um coração ocupado? É um coração duro? É um coração superficial? Ou é um coração frutífero? Qual o solo do seu coração? Se for um dos 3 primeiros, meu querido, eu te chamo a colocar a sua vida diante do Senhor. Pedir a Deus que te ilumine, te capacite, que você possa render graças ao Senhor e confessar que Ele é o Deus da sua vida e que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Amém, meus amados? Entregue um coração aceitável ao Senhor. Corrija o solo do seu coração. Então, coloque todas as coisas diante do Senhor. Se Deus é prioridade da sua vida, tudo que você fizer, ou Deus te permitir fazer, será para a glória do nome dEle. Então seja frutífero no reino de Deus, meu amado. Seja fiel nas suas ofertas ao Senhor. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Obedeça às leis dos homens e principalmente a lei de Deus. Que tudo que você fizer glorifique o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e sua família.